Amigos e amigas da TV do Povo, todos os dias a gente tem como objetivo levar imagens, levar pessoas, levar profissionais, homens e mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade. Isso porque a gente sabe o quanto nosso município sofreu na época da tragédia e futuramente as tragédias que foram os governos a posteriori dessa que infelizmente foi um marco para a nossa sociedade. Tendo como base e calcado na competência, na experiência e principalmente em pessoas que com certeza ao final desta matéria e das matérias que faço, farão com que você pense o mundo de maneira diferente. Junto conosco, ele que é engenheiro agrônomo, é lá de Uberaba, super conhecido em nossa cidade, tenho a certeza que várias pessoas vão ficar surpresas de saber que ele não é nascido na cidade, porque a quantidade de amizade, a quantidade de serviço prestado para Friburgo é muito grande. Junto conosco, Galo Velho. Tudo bem, Galo Velho? Tudo bem, Marquinhos Medeiros, é uma satisfação estar contigo aqui essa noite, podendo falar para a sua TV e podendo transmitir várias coisas que você vai nos perguntar e fazer essa nossa apresentação. É uma satisfação realmente estar aqui ao seu lado. Ele, sendo mineiro, não torce para o Atlético, não torce para o Cruzeiro, e eu vim com o microfone em homenagem a ele, olha só. Qual é o seu time? Bom, Marquinhos, não, você já começou não falando uma verdade, não, que eu na verdade sou atleticano, sim, de coração. Galo, sou corintiano e sou botafoguense. Ah, é? E o que mais? Não, esses três basta, né? Corintiano. É isso aí, Galo, corintiano e botafoguense, isso que eu falei. Corintiano também. Cada estado? Cada estado que eu... Porque na verdade eu nasci em Minas, depois com 10 anos eu me mudei para São Paulo, né? Minha família mudou para São Paulo. Depois eu até retornei para Minas, fiz a faculdade em Lavras, em Minas, depois caí no mundo. Trabalhei em Goiás, depois eu vim para o estado do Rio de Janeiro para trabalhar e aqui vim para Friburgo e aqui eu me mantive aqui desde 83, já estou por aqui, então eu sou mais friburguense do que muitos que nascidos aí que estão nos ouvindo aí. Então, por essa razão, eu torço para o Corinthians, para o Atlético Mineiro primeiro, depois Corinthians e botafoguense. E Goiás? Goiás também, lá eu gosto do Goiás. Então tá certo. E como é que foi essa história de você escolher ser engenheiro agrônomo? Marquinhos, na realidade eu sou filho meu pai era produtor rural, né, em Uberaba, ele trabalhava na zona rural e eu gostava, sempre gostei dessa área rural, né? Eu e o teu irmão gêmeo também, que também é engenheiro agrônomo, formou também. Um Galo Velho já faz sucesso, então são dois. É dois, né? O negócio quando é ruim vem em duplicata, né? Então são dois galos. E o seu irmão tá onde? O meu irmão está residindo em Poços de Caldas. Então se andar em Poços de Caldas e achar que te achou lá, não é você, não, é clone. Com certeza, mas vai achar que me achou lá, e na verdade não achou. É meu irmão que parece bastante, que é um gêmeo idêntico, né? Inclusive a gente tá... Eu vou mostrar a foto dele, ó. Mostra a foto aí. Parece mesmo. Parece bastante, parece. Galo Velho, e Friburgo, como é que você veio parar aqui? Então, Marquinhos, eu morava em São Paulo, aí fui fazer faculdade em Minas, me formei em Minas, aí arrumei emprego numa firma de defensivos agrícolas e fui trabalhar em Goiás. Trabalhei em Goiás um tempo e aqui no Rio tinha um agrônomo aqui que teve que voltar para São Paulo e eles precisavam de uma pessoa para trabalhar aqui. E eu trabalhava lá em Goiás também na área de hortaliças. Hein? Quem que estava precisando? Não, a firma que eu trabalhava. Ah, tá. E a firma é? A firma na época era Rocco, né? Hoje chama Arista, Life Science, mas antigamente era Rocco do Brasil. E é lá A firma é uma firma multinacional japonesa, né? Japonesa, que estava sediada em São Paulo e trabalhava principalmente hortaliças no estado, aqui no Brasil, né? Mas principalmente São Paulo e Rio. E o agrônomo de São Paulo, que fazia São Paulo e Rio, já estava um pouco velho e tal, e ele não queria vir mais para o estado do Rio.
Aí eu trabalhava em Goiás e eles me transferiram para cá, porque eu já trabalhava com a área de hortaliças. Aí eu vim trabalhar no lugar dele, fiquei aqui com sede aqui em Nova Friburgo e fazia o estado do Rio todo. Aí posteriormente, depois eu saí da firma e saí da Rocco e montei uma loja, entrei com a lojinha lá no Ceasa. Aí tô lá até hoje. Quantos anos tem isso? Já tem uns 35 anos que eu tenho a loja lá no Ceasa, isso, a Galo Velho Agrícola. E como é isso aí, você deve ouvir toda hora. Por que o apelido é Galo Velho? Galo Velho, na verdade, é porque gosta de franga nova, né, Marquinhos? Mas não é bobo não, né? Não, mas na verdade, Galo Velho, eu tenho um irmão que hoje ele até reside aqui em Bom Jardim. Uma vez a gente estava na sala lá em São Paulo, da família, minha família é pequenininha, né? Nós somos só em 14. Poxa. Aí a gente estava na sala, chegou uns amigos dele lá, e esse meu irmão Zé Luiz falou assim: não, vem cá e cumprimenta o seu Galo Velho aqui e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí quando eu saí da firma da Rocco, que eu vim abrir a loja ali no Ceasa, comecei a trabalhar lá, o predicado que eu tinha para poder brigar ali com Agrobras, né, do Janjão, com Resende Agrícola, com o Pedrinho da Comercial, era fazer uma graça, né? Então eu sempre falava, eu lembrei desse coisa do meu irmão, aí eu falava: não, vem cá, compra com o seu Galo Velho, ajuda seu Galo Velho e tal, e o pessoal ria um pouquinho e tal, e comprava, e graças a Deus, de acordo, isso aí foi um meu diferencial, além de ser agrônomo, de ser profissional no ramo, eu já trabalhava com hortaliça, também foi o congraçamento aí, porque não tinha dinheiro, então você tem que fazer uma graça, né? Aí eu falava com o pessoal: compra com o Galo Velho e tal, e ficou o Galo Velho. Até hoje, graças a Deus, hoje é um nome, né? Amanhã vai ser uma lenda, se Deus quiser. Busto em praça pública, o povo ovacionando. Com certeza. Galo Velho. Ovacionando, mas ovacionando mesmo, não é jogando ovo não. Isso, tá ciscando pra dentro. Ué, a gente cisca pra dentro mesmo, né? Se ciscar pra fora fica ruim, né? Tá certo. Agora você tem outra loja além dessa? Tem uma loja também em Campinas, né? Que é próximo ali do Ceasa, é município de Sumidouro. E tem aqui em Conselheiro, né? O Conselheiro ali é indo para Maria Tereza? Isso, ali indo para Maria Tereza ali também, ali é onde foi a primeira residência que eu adquiri aqui com o meu trabalho e abri a loja lá, então tem... Perto onde era o Maíca? Isso, do lado ali do Maíca ali, né? Tá lá de cima olhando pra gente boa. Isso aí, com certeza. Está lá olhando e orando pela gente lá e iluminando os nossos caminhos. Isso, Maíca. Agora, eu queria que você falasse dessa época que você trabalhou como engenheiro agrônomo. Quais eram as suas funções aqui na região? Então, inicialmente eu entrei como engenheiro agrônomo. Primeiro eu me formei em 81, uma das crises mais bravas que esse Brasil já passou. Se formou onde? Eu me formei em Lavras, na ESAL, que hoje é UFLA, né? Na época era a Escola Superior de Agricultura de Lavras. Hoje chama UFLA, que é a Universidade de Lavras, né? Ela passou a universidade, mas na época chamava-se ESAL. Então eu me formei lá em Lavras e fui trabalhar, fui na Rocco, numa crise danada, e eu lembro que um fato assim gozado, que eu comentando com alguns amigos meus que estavam formando também, alguns comentavam: nós vamos demorar a arrumar emprego e tal. Eu falei: dentro de um mês eu estou empregado. Aí os caras falaram: nada, não, vamos demorar 6 meses, um ano. Eu falei: não, dentro de um mês eu estou empregado. Isso foi, vamos dizer, num sábado que a gente estava conversando. No domingo eu retornei para São Paulo, que na época eu morava em São Paulo, e na segunda-feira eu comecei a procurar emprego. E no sábado eu ia colar grau, ia voltar para Lavras para colar grau e tal. Quando eu voltei para Lavras eu já estava empregado. Por quê? Porque fui em algumas firmas e nessa firma na Rocco, na entrevista, por exemplo, o japonês perguntou, eu estava meio barbudinho, então ele perguntou se eu tinha problema de tirar a barba. Eu falei: não, eu corto até cabelo careca. E perguntou também se me interessa, se eu tinha disponibilidade de trabalhar em outros lugares. Eu falei que eu ia até para o Pará, eu precisava de uma oportunidade para realmente trabalhar. Então essa vontade de trabalhar, essa necessidade que eu tinha de trabalhar, além naturalmente que também foi feita uma prova, foi feita entrevista e tal, mas essa demonstração de vontade, de necessidade de trabalhar,
e de querer trabalhar foi o meu diferencial. Então, quando eu voltei para colar grau, eu não levei nem um mês. E sábado eu já voltei, colei grau, teve lá o baile de formatura e tal, e no domingo eu já desci para um curso da firma no Guarujá, lá em São Paulo, né, em Santos, ali perto de Santos, que tinha um curso com todos os agrônomos da firma, e eu já entrei já como funcionário. Então, numa crise danada no Brasil, em 81, eu acho que foi uma das piores crises de emprego que o Brasil passou e tal, eu, graças a Deus, não demorei uma semana para arrumar emprego. Por quê? Porque a gente tem determinação, tem necessidade e mostra que você quer uma oportunidade para você mostrar o seu trabalho. Aí fiquei na Rocco uns 4, 5 anos, depois montei, aí já trabalhei 2 anos e pouco em Goiás, fazia as culturas do arroz, do algodão. Eu ia perguntar isso, como agrônomo, o que você fazia no campo? Então, eu fazia e faço até hoje, por isso que eu digo que quem não é o maior tem que ser o melhor. E como eu disse, que o meu diferencial era ser profissional, né, o agrônomo, e também na brincadeira de galo velho e tal, mas eu sempre dei assistência para os produtores rurais. Então eu sempre vou nas lavouras e oriento qual é o melhor produto que ele deve usar, qual a dosagem, tudo. Então sempre eu vendi serviço, sempre vendi soluções para o produtor rural. Então esse que foi diferencial foi o que eu sempre fiz. Então na Rocco, quando eu entrei na firma, eu trabalhava em Goiás, fazia o estado de Goiás todo, e inclusive Brasília, Distrito Federal. Lá é plantação de quê que tem? Muita soja, né? Isso, no estado de Goiás, quando eu trabalhava lá, soja estava começando a surgir. Então no primeiro ano, para desbravar a terra, eles plantavam arroz. E aí depois, a partir do segundo, terceiro ano, botavam a soja, que é uma cultura mais rentável. Mas então no estado de Goiás eu trabalhei principalmente com arroz, soja, algodão e também com hortaliça, que na época era mais ali no Distrito Federal, Brasília. Então eu morava em Goiânia. O clima lá não é muito bom, é seco, não é isso? Não, mas é um clima bom porque os plantios lá, principalmente dessas grandes culturas, os plantios lá são na época da chuva, né? Então é seco e chove, então o clima em si é previsível. Ao contrário de uma região igual aqui a nossa aqui, onde você tem 2, 3 estações quase dentro de um dia, já fica mais difícil de você trabalhar. Nessas grandes culturas lá, com esse clima previsível, é mais fácil. É seco e chove e fica mais fácil. Quando você sobrevoa indo em direção a Brasília, você vê aquelas grandes plantações e vê aqueles círculos. Como é que é feito aquela questão? Mostra aí o que eu estou falando. Como é que é feito isso? Então, quando você sobrevoa, que você vê ali, aqueles são, então, você deve estar se referindo naturalmente àquelas plantações de pivô central, né? São áreas grandes onde você molha através do pivô central. Então aquilo é feito em curva de nível, é uma tecnologia muito bonita lá, pessoal, quem não conhece, né? É um baixadão, você pega uma baixada daqui até lá no Rio, só uma baixada, só você dirigindo. Eu, quando trabalhava lá em Goiás, morava em Goiânia e trabalhava às vezes em Mineiros e Jataí, que é 300 e 400 quilômetros de Goiânia, já próximo, já chegando a Mato Grosso. Então, como lá é um baixadão, primeiro você tem que tomar muito cuidado, se tiver com sono você acaba dormindo. E eu também canso. Uma reta enorme. É uma reta enorme, só o carro assim só sobe um pouquinho. Então eu cansava de acelerar o carro, coisa com o pé direito. Às vezes eu botava o pé direito era uma Brasília, né, na época, que era um dos carros mais novos e tal. Aí botava o pé direito assim na poltrona do carona e ia acelerando com o esquerdo. Você não que ligar o piloto automático, pô. Mas na época não tinha, né? Não tinha automático. O automático era esse mesmo. Eu botava o pé esquerdo ao invés do pé direito e metia bronca. Então, assim, uns 400 quilômetros para chegar na área de atuação para trabalhar. Então, sempre Gasolina, como é que você fazia combustível? Porque não tinha posto ali. Então, inclusive nessa época aí... Brasília gastava muito. Gastava bastante. Nessa época... E o tanque pequeno. Isso, e os jovens não sabem, mas teve uma época aí no Brasil em que você, por exemplo, sexta-feira você só abastecia até 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então,
E eu, muito Caxias, trabalhava lá até a hora de poder vir embora e poder abastecer em Santa Helena, de Goiás, para depois acabar de chegar em Goiânia, que realmente um tanque não ia, de Mineiros a Goiânia, por exemplo, não ia. Então eu saía, ao invés de sair mais cedo, tal, não, eu saía mais ou menos a hora que dava tempo de abastecer em Santa Helena de Goiás para depois chegar em Goiânia. E aqui na região, quais são as hortaliças, quais são as plantas, quais são as leguminosas? O que produz ali naquele terceiro distrito da nossa cidade? Marquinhos, aqui na nossa região aqui essencialmente são hortaliças, né? Hortifruti, né? Então aqui Por que isso? É o clima? O que é? Os próprios agricultores têm esse costume? Como é que é isso? Não, aqui além do clima também é o relevo, né? Você tem um relevo aí todo de montanha que você não pode, porque igual nós estamos falando lá em Goiás e tal, Soja aqui não cabe. Não cabe. Arroz aqui não cabe. Não cabe porque arroz, batata, essas coisas que demandam grandes áreas, você não tem aqui grandes áreas. Aqui nós temos que trabalhar e a gente ainda planta tomate, planta pimentão, mas essas... Feijão de vara, não é isso? Feijão de vara, mas lá já se planta lá, feijão mesmo que a gente come aí no almoço, né? Que é feijão preto ou feijão carioquinha também, já demanda as grandes áreas, não vamos ter, porque não adianta você produzir aqui um pouquinho e competir em lugares que tem maquinário, que tem uma produtividade muito grande. Então o que a gente tem que fazer aqui? Cana de açúcar também não cabe? Não, cana-de-açúcar cabe um pouquinho lá pro lado de Campos, onde tem umas usinas lá também que quebraram também. Mas aqui não? Não, aqui não dá, porque aqui você tem, são microprodutores, mini produtores. Então, Marquinhos, a nossa região aqui é para a gente produzir realmente coisas alface, uma coisa assim que dura 2, 3 dias, que a gente leva lá para... repolho. Couve-flor, nós somos bastante... Ervilha na época de inverno, né? Uma cultura de inverno. Aqui tomate nós estamos partindo também para aquele tomatinho mais cereja, grape, onde você vende cereja, aquele pequenininho? Isso, aquele redondinho. E o grape, que grape em inglês quer dizer uva, né? Que tem uma coisa de uva, uma característica assim de uva, parecendo uma uvinha. Que são aqueles tomate que já tira gosto, né? Porque o tomate mesmo de mesa, também hoje está meio difícil da gente competir com a área grande, que nem Araguari, Minas, São Paulo mesmo, tem várias regiões grandes lá. Então o que nós estamos produzindo aqui, nós temos condição de produzir? Nós temos condição de produzir aquelas coisas perecíveis mesmo, que duram 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias no máximo, e depois é preciso de se repor, que nem alface, essas coisas assim. E aí nós temos competitividade. E vende para onde? Nós abastecemos principalmente o segundo estômago aí do Brasil, que é o Rio de Janeiro, né? Por que o segundo? Primeiro é São Paulo. Primeiro São Paulo, com certeza. Primeiro São Paulo, depois o segundo estado é o Rio, né? Então a gente abastece principalmente o mercado do Rio de Janeiro. Para eu entender, por exemplo, a gente tem a pedra e tem as vendas que são feitas no Ceasa ali do terceiro distrito, onde você tem a tua bela loja. E você tem o Ceasa lá no Rio de Janeiro, lá em Irajá. A mesma mercadoria que vai para aqui é a mesma que vai para lá, ou cada uma quantidade vem para aqui, outra quantidade vai para lá, ou as pessoas se especializam? Não, esse fornece só para o Rio de Janeiro, esse fornece só para Friburgo. Não, naturalmente que a quantidade que é produzida aqui não consegue abastecer o mercado lá. Então, tem alguns agricultores que trazem a carga essencialmente para cá, outros às vezes levam lá para o Rio, mas naturalmente que a nossa carga aqui não supre todo o estado do Rio lá. Então o estado do Rio vem também de outros lugares para o consumo lá do Rio. Então não tem assim nada delimitado. O produtor normalmente aqui tem alguns que como já às vezes tem caminhão, já tem o hábito de descer, então eles preferem comercializar no Rio. Mas agora com o nosso mercado aqui funcionando, que ele voltou a funcionar bem, andou um tempo aí bem aquém da necessidade, e agora voltou a funcionar de novo, está tendo uma comercialização bem boa, mas naturalmente que fica muito longe da necessidade lá do Rio.
Entendi. Agora, tem dias, aqui em Friburgo tem dias de funcionamento, lá no Rio são todos os dias. Quem não vender a mercadoria aqui pode levar para o Rio para vender? Como é que é isso? Não pode, o mercado é mercado livre, o mercado é livre. Lá no Rio funciona de segunda a sábado, não funciona nem domingo nem feriados. E aqui a nossa comercialização é praticamente quarta e domingo. Apesar que os outros dias também, à noite, à tardinha, o pessoal leva a carga também. Então, o mercado principal é quarta e domingo, mas o produtor não está proibido de levar todo dia se quiser. Mas aí, o que acontece? Ele precisa levar a carga quando tem comprador. E o comprador vai quando tem um produtor levando a carga. Então, o nosso mercado funciona às quartas e domingos. E ele pode comercializar tanto aqui quanto no Rio. Isso aí é um mercado livre do produtor. Quantos são, ou quem são, melhor, os compradores aqui da região? Quem vai no Ceasa de Friburgo comprar? Hoje tem vários compradores. Tem compradores aqui da região, vem compradores do Rio mesmo, vem comprar ali também. Vem do Rio para cá? Vem. Passa por Teresópolis ou passa por Cachoeira? Não, normalmente desce por Teresópolis, né? Normalmente desce por Teresópolis. E tem muita gente que vem também aqui da região litorânea, que é aí Rio das Ostras, Macaé, tem vindo bastante gente. Vem aqui buscar? Tem vindo bastante, com essa melhora nossa do produtor ali, o mercado funcionando, porque o que acontece? É o que a gente está dizendo, o mercado compõe praticamente de compradores e vendedores. Então, quarta-feira e domingo tem reunido os dois. Então, aí essa pessoa sai de lá de Macaé, de Rio das Ostras, de Cabo Frio, chega aqui, encontra a mercadoria, ele volta de novo. Então, assim está sendo. Então, nós estamos hoje, tem gente, alguns compradores locais, tem compradores do Rio, tem compradores de Teresópolis para abastecer o seu supermercado, a feira, e tem compradores também da área litorânea que praticamente não vinham, e estão vindo bastante. E outra coisa que está sendo muito proveitosa aqui no nosso mercado é que realmente hoje você está tendo uma gama bastante de vários produtos, então como por exemplo poncã, laranja, banana, coisas que não tinham no mercado quando eu comecei lá. Antigamente era praticamente só as hortaliças produzidas aqui. Hoje dessas poncã, essas coisas vêm de Sumidouro, vêm de Duas Barras, então hoje nós temos uma gama bastante grande de produtos ali. Então está sendo assim satisfeito a vários. E devemos e podemos crescer também nisso, para atender cada vez mais a demanda, para que o nosso mercado aqui seja realmente pelo menos a metade, que seja lá o mercado do Rio, ou um quarto. E nós vamos chegar lá para atender isso tudo. Essa história que sobe o peixe e desce o alface, está funcionando? Então, realmente o pessoal tem trazido, não é só o peixe não, né? Sobe o peixe, sobe frutas principalmente, né? O peixe já vem mais aqui da região litorânea aqui de perto, e lá do Rio tem frutas, a maioria vem às vezes do Nordeste, tal, lá para o Ceasa do Rio, e aí sobe para cá, aqui para Friburgo na feira, lá no Ceasa. Então há essa troca, essa é a grande dádiva da agricultura, né? Onde lá o mercado do Rio, ele comporta como é muito maior do que o nosso aqui, e vem coisas do Brasil inteiro, e aí depois tanto vem para cá para abastecer a nossa cidade, quanto a nossa cidade manda para lá para abastecer uma partezinha lá. Então há essa troca realmente, não só peixe, como fruteira, coco, essas coisas todas vêm para cá e a gente manda para lá a nossa alface fresquinha, os nossos condimentos, são coisas onde a gente pode realmente crescer e abastecer com coisa fresca lá no estado do Rio de Janeiro, que é próximo daqui, a 100 e poucos quilômetros. Quantos são os mercados de Ceasa? Tem aqui em Friburgo, tem o do Irajá? Aí do mercado do produtor a gente tem no Ceasa do Rio, tem em Partido Alferes, tem aqui em Nova Friburgo e tem também em São José de Ubá. E tem em Ponto de Pergunta, ali perto de Itaocara, né? Também tem um mercado ali. Então da região serrana é o nosso? Da região serrana é o nosso aqui. Tem no Ceasa ali no Peão, né? Também tem um mercadinho ali. Volta do Peão. Volta do Peão, tem um mercado também. Também é Ceasa, é administrado pelo Estado? Não, lá é um particular
um misto, que o Ceasa andou administrando um tempo lá, ajudando, mas lá na Volta do Peão é particular. Entendi. E o Sepetiba, como é que está o Sepetiba lá na administração do Ceasa? Aqui eu gostaria de fazer aqui um louvor para o Sepetiba, sim, mas eu queria também dizer que aqui a gente não pode esquecer o trabalho que foi feito pelo Olavo, o Titino, e um pessoal que começou a fazer primeiro lá, a recuperar realmente o Ceasa, nesse funcionamento, foi com o Olavo, com o Titino, esse pessoal trabalhando lá. E depois, aí sim, veio o Sepetiba agora também, tá adicionando mais trabalho dele, ele tem feito um trabalho bom lá de reflorestamento, é uma pessoa muito dinâmica, muito simpática. E agora, finalmente, agora a questão de uns 2 meses também tem ali um conglomerado de algumas pessoas ali de bem que estão realmente querendo solidificar o nosso mercado ali, crescer como tem crescido. Então aí você tem o Sepetiba, Denilson, Jeguinho, o pessoal do Ceasa. Giló, Calixto, Gilcim. Isso tudo. É até bom você, Marquinhos Medeiro também está indo lá ajudar a gente. O pessoal todo assim, todo imbuído no mesmo intuito que o mercado realmente. E realmente a gente não tem como negar que a coisa tem crescido, tem ficado mais bonita, tem realmente melhorado muito o aspecto. Hoje a gente está tendo a gente vê que esse nosso mercado vai crescer bastante e vai realmente tomar o lugar que ele deveria nunca ter perdido de segundo mercado principal, né? Só vamos perder naturalmente do Rio de Janeiro, que é bem maior que o nosso, que lá a cidade também é muito maior que a nossa, mas ele vai realmente crescer muito aqui, vai ser muito importante para essa região como um todo aqui. Eu fui na inauguração do Mercado Produtor, era criança, meu pai era vereador, foi feito pelo ex-governador Floriano Faria Lima. Eu me lembro do churrasco, mas tinha tanto churrasco, que o pessoal até levou para casa de tanta quantidade que foi feita na inauguração. Marquinhos, infelizmente não posso dizer para vocês também que eu participei disso, porque eu acho que nessa época eu nem nascido era, não. Mas eu já era. Você com certeza era. Não, eu nascido já era, sim. Se eu não me engano, aqui foi inaugurado em 77, né? Isso. Se eu não me engano, foi 77. 77 foi quando eu ingressei na faculdade, lá em Lavras, aí formei em 81. Então, realmente, eu nem estava aqui aqui também por Nova Friburgo, não residia ainda em Nova Friburgo. Vim para cá em 83, depois de ter trabalhado em Goiás e vim para cá trabalhar. Então, realmente, eu não lembro dessa inauguração, não porque eu não tivesse idade, é porque eu não estava por aqui. E na sua loja, quais são os defensivos, o que é um defensivo agrícola, quais são as sementes, os produtos que você comercializa lá? Marquinhos, foi bem lembrado, que até esses dias eu tive fazendo um bate-papo, né? Que o pessoal fala fazer palestra. Acho que palestra é para gente mais bem remunerada que a gente, né? Eu não tenho remuneração para fazer palestra, então eu faço um bate-papo. Mas estive esses dias lá no Ibelga fazendo um bate-papo, quando um professor pediu que eu fosse fazer um bate-papo com os alunos lá para falar sobre agrotóxico. Aí eu disse para ele que eu nunca trabalhei com agrotóxico. Por quê? Porque se o negócio é tóxico para o agro, o que é o agro? O agro é o nosso meio ambiente aqui todo, é o agro, né? Então você pega agrometeorologia, agroecologia, então é a meteorologia aplicada ao nosso agroambiente, nosso ambiente aí total, né? Então, se o negócio é tóxico, então eu não posso vender isso aí não existe. Então, eu fazendo esse bate-papo lá no Ibelga, o professor que pediu que a gente fizesse o bate-papo, né, que a gente não dá palestra, quem dá palestra é Lula, essas pessoas que ganham bastante, né? Então a gente faz um bate-papo. Aí eu falei com ele, meu amigo, eu nunca trabalhei com agrotóxicos, sempre trabalhei com defensivo agrícola e tal. Aí primeiro ele ficou meio relutante e tal, depois ele ainda falou assim, bom, pode ser agroquímico? Eu falei, agroquímico eu vou aceitar que você fale, quer dizer, né, eu no meu conceito eu nunca trabalhei com agrotóxico. Aí eu falei, depois do bate-papo que eu fizer lá com você,
que ele queria que falasse sobre leis de agrotóxicos. Não vou falar sobre leis, não vou falar da evolução dos defensivos agrícolas, tá bom? Até sobre lei, a lei municipal de descarte do agrotóxico é minha, de minha autoria. Então, eu vou te dar um cascudo já de uma vez, porque você trabalha. Não, mas essa lei é uma lei muito importante. Até acho que o produtor rural, inclusive falei lá no dia lá, o produtor rural deveria estar mais empenhado realmente nesse descarte. Realmente a gente tem os produtos, você usa o produto para quê? Para alimentar o mundo. Aí falei lá no bate-papo lá no IBELGA, falei que quando Malthus, aquele filósofo, né, do século passado, previu o fim do mundo, porque a população ia crescer em PG, né, progressão geométrica, e o alimento em progressão aritmética, ia chegar uma hora que não ia ter alimento para alimentar todo mundo. Então, por que essa previsão do Malthus não foi concretizada? Porque aí veio o advento de novas tecnologias, de você ter uma produtividade, você ia aumentando sempre a produtividade. O que é isso? Quer dizer que, por exemplo, numa área de 1 hectare, que a gente tem que sempre falar a parte técnica, né? O que é 1 hectare? É 100 por 100. São 10 mil metros quadrados. Então, 1 hectare é 1 hectare aqui na China, no Japão, onde for. Então, às vezes a pessoa fala, antigamente era alqueire ou era peso, não sei o que. Isso aí é uma medida muito... modifica palmo, por exemplo, um palmo meu não é o mesmo do seu. Então, realmente, a medida técnica é hectare. Então, num hectare, se você produz 100, tirava 100 caixas de tomates por 1000 pés, por exemplo, e num hectare antigamente cabia 20 mil pés, hoje cabe 13, 14 e você está retirando 400 caixas por 1000 pés. Então isso, a previsão de Malthus não se concretizou por causa disso, por causa do advento de tecnologia. Então aí você tem os defensivos, você tem estufas, você tem uma série de tecnologias que foram fazendo. Você tem as sementes híbridas, as sementes transgênicas, essas coisas todas. Então você tem teve um advento muito grande na produtividade. Qual a diferença sobre a híbrida e a transgênica? Na realidade, por exemplo, a diferença, o que é uma semente híbrida, o que é uma coisa híbrida? A híbrida é quando você cruza duas variedades, querendo produzir uma coisa melhor, querendo fixar a característica boa de uma variedade e a característica boa da outra variedade fixar no filho, no descendente. Isso são o hibridismo, né? E isso acarreta algum tipo de problema para a saúde? Não, naturalmente não, porque você você procura aumentar a produtividade. O que você pode perder muitas vezes, vamos dizer, um milho, que você tinha um milho lá que era produzido pelos índios ou há muito tempo atrás. O que acontece? Você escolhe naturalmente como é que você faz isso. Você escolhe os pés mais bonitos, melhores, tal, e vai cruzando até que essa filiação lá pare de segregar e você pega as características melhores que você tem. Em laboratório. Esse cruzamento pode ser feito em laboratório, mas também com observação em loco, na lavoura. É igual quando você quer uma raça mais bonita, por exemplo. Você vai cruzar o quê? Você vai mandar cruzar uma menina bonita com um rapaz bonito. O que é isso, rapaz bonito e menina bonita? Não é só bonito na aparência. A pessoa tem que ter as coisas proporcionais, né? A orelha, o nariz. Então você pega, se você naturalmente cruzar uma pessoa que tem muito narigudo, com essas características vão continuar. Então você pega o mais bonitinho com o outro bonitinho, cruza tal, aí na filiação você pega de novo aqueles que ficaram bonitos segundo o que você procura. Cruza de novo até que aquilo realmente pare de segregar. Então assim também é feito na agricultura. Então, não só em laboratório, você tem que ver também no campo e vai selecionando. Isso é uma coisa híbrida, né? Outra coisa já é o transgênico. O que é o transgênico? O transgênico, você pega características desejáveis
e põe através de genes. Então assim foi feito também na soja, né, em alguns outros, em milho transgênico. Porque quando o pesquisador, através aí, normalmente em laboratório, introduz uma característica desejável, que, por exemplo, no milho você tem, que eles fizeram no milho transgênico? Ele tem resistência a herbicida. Você pode introduzir um Bacillus thuringiensis, por exemplo, que é um bacilo que ataca naturalmente já a lagarta. Então você introduz ele através de hibridações ali, de manipulações no laboratório, você introduz essa característica desejável. Mas aí... Também não tem problema para a saúde o transgênico, que fizeram uma onda aí mundial contra o transgênico. Então, o que acontece é o seguinte, por isso que eu falo negócio de agrotóxico e tal. O pessoal, o povo é muito imediatista e tal, e nunca está satisfeito com nada. Se o transgênico, se ele usa menos o chamado aí agrotóxico, por exemplo, eu acho que já é uma coisa muito grande, um avanço muito grande. E o povo ainda não está satisfeito. Agora, o que acontece, Marquinhos? Se você deixar o pesquisador fazer a coisa sem uma legislação, sem uma fiscalização, alguma coisa, ele pode introduzir alguma doença para matar uma população. Isso pode, isso a gente sabe que, né, existe esses povos, por exemplo, você não tem lá aquele gás lá que jogaram lá no sarin, né, no metrô. Isso, existe essa possibilidade? Existe. Se o cara é um pesquisador tal, e se ele quiser botar, assim como ele põe coisas... O pessoal fala que a AIDS foi criada em laboratório. Aí eu realmente eu não tenho... Tem gente que fala que veio do macaco. O homem cruzou com uma macaca e pegou a... Essa teoria que eu acho mais plausível. Híbrida. Eu acho mais plausível. Híbrida ou transgênica, esse cruzamento? Isso aí Mas que é esquisito, né? Vamos que vamos. Complicado, mas... Deixa pra lá. Complicado, isso aí. Então, o que eu acho? Que o pesquisador, realmente, se você tiver uma pessoa, né, igual foi Hitler e tal, se você tiver umas pessoas assim, eles podem realmente, num transgênico e tal, fazer alguma coisa ruim para a humanidade. Agora, quando está fazendo bom, acho que a gente não tem o porquê você não aplaudir isso. Então, o que acontece? Na realidade, com relação a esses... concluindo, depois que eu fiz o bate-papo, tinham vários produtores, vários professores ouvindo o meu bate-papo lá, todos eles concordaram comigo essa separação de agrotóxico com defensivo agrícola, com agroquímico. Em síntese, qual é a diferença? Na realidade, eu lá demonstrei, falei com eles, uma coisa que se chama LD50. O que é o LD50? É a dose letal 50% para a população teste, que é ratos e camundongos, tal, para todos os produtos, açúcar, sal, você determina a LD50. Então, quando é que o sal, o açúcar, o óleo, pode ser veneno, a margarina vai ser tóxico? Vai ser quando ele é mal utilizado, quando ele passa da dosagem. Se você tem um nível de tolerância, aquilo não pode ser passado muito. Então, o açúcar e o sal com que nós consumimos dia a dia, pode vir a ser tóxico também amanhã. Mas as coisas, eu acho que a diferenciação básica é o seguinte: o que você compra lá na farmácia não é chamado de antropotóxico nem homeotóxico. Então, por que as coisas que são vendidas na loja lá de lavoura tal vão ser agrotóxicos? Não, é defensivo agrícola. Agora, quando você pega, por exemplo, o que teve lá nos Estados Unidos, lá no Vietnã, jogou lá o tordo, né? O 2,4-D lá e tal, para desfolhar lá a árvore e matar os Vietcongs, aí realmente é uma coisa tóxica. Foi usado para o mal, mas aí... Então, aí é tóxico. A diferença para o remédio, para o veneno é a dose. Isso, justamente. Então é o que nós estamos falando também. Aí no transgênico, né? Você pode botar coisa ruim ali? Claro que pode, mas isso aí... Você vê, outro dia... Aí já é atentado, são coisas, né, que fogem.
houve problema onde a cana-de-açúcar foi moída junto com o barbeiro e passou doença de Chagas. Você vê, tudo natural, mas... Então, então, isso aí a gente fala, isso aí são os ossos do ofício, né? A não ser quando é feito realmente premeditado, quando é feito premeditado, você não tem muito como prever isso, que nem aquele atentado, né? Quem é que ia prever aqueles 2 aviões lá cair nas Torres Gêmeas? Então, isso aí é um mal também que a humanidade, os nossos dirigentes aí, oprimem tanto o povo que muitas vezes tem certas horas que eles vão pagar, nós vamos pagar com o próprio o povo se revoltando tal, e tomando algumas atitudes. Mas então a diferença justamente é o que você falou, entre o remédio e coisa é a dosagem, e o veneno então é a dosagem e tal. Então não tem assim agrotóxico, pode ser tóxico, pode passar a ser tóxico, igual o açúcar, o sal, tal, se você ingerir em quantidades demais e seguidamente pode passar a te fazer mal. Produção orgânica. Produção orgânica, eu hoje até devido a essas leis aí, que a lei normalmente é criada por quem não entende, e vai se aperfeiçoando, assim, tem algumas leis que você não tem como atendê-las, então eu praticamente parei com defensivo, nem defensivo estou vendendo mais, estou vendendo só produtos biológicos, produtos orgânicos. Eu acho que é uma utopia, realmente, para alimentar essa quantidade de gente aí, não tem como você ter só isso não, mas é uma solução que hoje nós temos alguns produtos que funcionam no lugar dos defensivos agrícolas e funcionam bem. O mecanismo que você utiliza a própria natureza para que possa combater as pragas, como é que é isso? Então, isso existe, são os ditos biopredadores, né? Que são os predadores. Sabe tudo. Mais alguma coisa. Então, tem predadores, eu até também nesse bate-papo lá no IPEL que eu fiz, antes de me formar, que eu me formei em 81, eu fiz um estágio lá em Goiás e depois voltei para trabalhar lá. Talvez esse estágio tenha me ajudado a arrumar um emprego rápido. Então, você encontrou o Leonardo lá na plantação de tomate lá? Ele gosta de tomate. Naquela época, realmente ali em Goianápolis ali, que é a cidade, né, entre Goiânia e Anápolis, eles plantavam. E eu não tive com eles lá não, porque se eu tivesse... Boa. São com certeza gente boa. E disse que eles iam naquela região, eu fazia aquela região, naquela época realmente. Não dei sorte de encontrar eles lá não, senão hoje eu já não era agrônomo, não estava perdendo tempo com esse negócio de agrotóxico, não. Com certeza eu estava cantando com eles. Mas já deve ter comido algum tomate que ele produziu. Ah, com certeza comi e devo, talvez tenha passado até na lavoura deles lá, talvez tenha até estado com eles, mas sem saber, né, porque eles vieram a acontecer depois, né, mas nessa época eu dava assistência em Anápolis, Goianápolis, eu fazia a região ali. Bacana. Voltando à questão da palestra do Belga. Então, finalizando ali, eu falei também sobre esses biopredadores. Então, hoje você tem, eu até tenho no WhatsApp, e depois eu posso mandar até para você pôr na televisão, não sei como é que acontece isso, eu te mando, você vai ver que você tem bicho comendo bicho, né? Então, que nem eu falei no cadeia caso, alimentar? Isso, a cadeia alimentar. Mas só que para isso, Marquinhos... Sustentabilidade, é isso? Isso, só que o que acontece? Na soja, quando eu fiz estágio lá e tal, e que eu trabalhei depois lá em Goiás na soja e tal, na soja tem algumas condições, que tinha um fungo que chama Nomura, que predava a lagarta. Então, quando dava a condição ideal, ele mesmo tomava conta mesmo das lagartas na lavoura toda de soja. Agora, quando a condição de clima, que é sol, que é água, que é umidade e tal, não estava favorável, você tinha que entrar com o produto. Então, você tem que ter o técnico, você tem que ter esse equilíbrio de saber. Eu, na época lá,
quando fazia estágio, a gente era chamado de lagarteiro. O que a gente fazia? A gente contava a quantidade de lagarta, entrava nos talhões e fazia a amostragem, e contava e chegava à conclusão, precisa aplicar ou não, e via também o tempo. Se o tempo estava ajudando o predador natural, se o tempo estava ajudando o predador natural, você podia deixar, esperava mais 1, 2 dias, que muitas vezes o predador natural, ele sozinho já controlava aquela população de lagarta. Só que o que acontece? Dali 4, 5 dias, 7 dias, tem nova população. A lagarta, óbvio, ela origina a borboleta. Nesse sentido, uma vez eliminando a diminuição da borboleta, como é que é isso? Então, a gente, por exemplo, como lagarteiro profissional, a gente contava ovos e outra coisa, você via pela aparência dos ovos, né? Porque a lagarta, na verdade, ela põe ovos que se transformam em larva ou ninfa e depois se transformam em adulto, que é a borboleta. Então a gente contava também... Metamorfose ambulante. Isso aí, metamorfose ambulante, como já dizia o nosso maluco beleza. Então o que acontece? Até a coloração dos ovos, a gente tinha uma tabela para marcar se a coloração já estava próximo da eclosão dos ovos ou não. Então a gente via a quantidade de ovos também que ia eclodir. Então a gente sabia, mais ou menos por amostragem, a gente fazia um cálculo de quantidade de lagarta bem provável que teria dali 3, 4 dias. Então a gente sabia com a conclusão se precisava ou não aplicar o produto. E muitas vezes lá no começo, antes da gente fazer essas contagens, fazer esse trabalho lá, antigamente se usava 30 aplicações no ciclo da soja, por exemplo. E a gente muitas vezes conseguia baixar isso para 12, 13. Então olha a economia de dinheiro, de produtos, de todos. Mas isso, volto a dizer, isso tudo tem uma série de coisas. Você tem que olhar os ovos, você tem que olhar o tempo para ver se o predador vai dar conta sozinho. Entendi. Isso tudo. Aqui na região, o que você mais encontra aqui na região com relação a essa questão de pragas? Aqui, olha só, também o que o agricultor tem que começar a aprender a ler o tempo. Se o tempo tiver, por exemplo, frio e nublado, quase não vai dar praga, né? Vai dar doença. Qual a diferença? A diferença é a seguinte, a doença você não vê, você só vê o dano, você não vê quem causa, porque é um amarelão, alguma coisa isso, assim. Um amarelão, um mofo, você não vê o agente causal, porque é um microscópico e muitas vezes nem microscópico dá para ver. Mofo, complica. Com certeza, né? Se o mofo deu muito forte, complica. Se for meio devagar, não tem muito problema não, dá para dá para levar. Aí, então o que acontece? Agora, praga você vê o dano e vê quem causou. Então, por exemplo, você vê uma lagarta, por exemplo, porque naturalmente você não vai ver aquela lagarta que comeu, né? Mas a população é tão alta que você vê lagartas nas lavouras e vê também um dano, você vê onde ela comeu. Então a diferença entre praga e doença é praticamente isso. Então, se o tempo estiver frio e nublado, por exemplo, você vai ver praticamente só doença. Se estiver quente e seco, você vai ver um tipo de praga. Entendi. Os desafios que o produtor tem aqui em nossa região. O produtor nosso aqui tem muitos desafios, né, que a gente está dizendo, com relação, por exemplo, à área. A área deles é pequena, o relevo é todo cheio de morro, e ainda vem algumas leis, que nem essas leis aí, que quase passou uma lei que você tem que deixar 50 metros do leito do rio. Quer dizer, o cara não tem 50 metros, a terra dele, como é que ele vai deixar 50 metros? Aí cria-se uma lei que pode ser aplicada lá na Amazônia. E aí o cara daqui... Lei federal. É uma lei federal que tem que valer em todo lugar, e o cara daqui não quer ter o bom senso, porque tudo você deveria ter o bom senso. Tem exceção, né? Toda regra tem exceção. Uma coisa que eu terminei lá o bate-papo lá no Ibelga, lá, meu amigo, precisa-se de bom senso. Em tudo, na vida que você faz, precisa de bom senso. Existem as exceções, que é o caso daqui da região. E o que mais? Então, o produtor rural, de um modo geral, assim, o que ele precisa... Preço, logística, como é que são essas questões?
Isso tudo, por exemplo, a logística tem melhorado um pouquinho, né? Alguns lugares já foram asfaltados, tal. Então, como nós estamos falando, o mercado aqui, o nosso mercado funcionando aqui, melhora muito a logística para o produtor, de um modo geral. Mas mesmo assim, quando é época de chuva, aí é uma dificuldade para você tirar mercadoria de lá da lavoura para fazer chegar. Falta de estrada. Falta de estrada, né? Lá no terceiro distrito. Eu acho que isso aí é um problema assim, meio geral, né? A gente está falando do terceiro distrito, nós estamos aqui, né? Mas é um problema meio geral. No terceiro distrito tem melhorado um pouquinho e tal, mas ainda tem esse problema. Ainda tem, isso aí com certeza vai ter sempre problema, né? Infelizmente a gente teve um prefeito aqui na cidade que ficou 4 anos sendo oriundo lá da região, uma opinião própria, e fez pouco por aquele povo. Então não adianta, infelizmente, ter um prefeito que seja oriundo de uma região, que seja produtor, mas que quando alce e alcance o poder, não faça nada para o seu povo. E ficou só 4 anos e foi embora. Mas vamos voltar à nossa história aqui. Na cidade de Nova Friburgo, vale a pena ser produtor rural? Marquinhos, o produtor rural, agora infelizmente o que acontece? O jovem, de um modo geral, não está querendo ser produtor rural não. Não tá? Por quê? É porque é muito mais fácil você pegar um ônibus tal, e vir trabalhar aqui na cidade, né, inchar a cidade aí e tal, do que ficar lá na roça tomando chuva e... Linha de financiamento, como é que tá? Tá, não, agora, por exemplo, com esses problemas aí do estado do Rio aí, andou um tempo aí, andou até tendo um pouquinho a linha de financiamento, mas na verdade o financiamento também para o produtor rural mesmo, aquele pequeno que precisa, é meio dificultoso. Mas agora então, com esses problemas que teve aí de coisa, praticamente parou o financiamento. Terras? Terras, o produtor rural lá, ele... Antigamente, há 30 anos atrás, quando eu abri lá a loja do Ceasa e tal, você tinha um pai de família. Hoje, na mesma terra, era o pai, já está o filho também, e agora o neto dividindo aquela terra ali. Então, assim, está meio complicado. Era mini produtores, hoje já são microprodutores convivendo e vivendo da mesma terra. Sementes estão assim, com produtividades maiores, né? Estão produzindo, vieram com uma carga genética bem maior, bem melhor, mas estão assim, são muito caros, né? Hoje o insumo é muito caro, é um insumo muito caro. Clima? O clima é aquilo que a gente já tem comentado aí. O nosso clima aqui, a gente tem que ser, por exemplo, agora nós temos um clima aí muito frio e tal, mas, por exemplo, quem é que vai produzir uma ervilha bonita igual a nossa? Uma couve-flor de inverno igual a nossa? Uma cenoura de inverno? Então o clima, a gente, o bom, não precisa reclamar, nós temos que aproveitar o nosso clima. Então, por exemplo, que nem se o nosso clima aqui é frio, as nossas festas aqui são para fazer, né, festa de valorizar. O pessoal, na época do frio, vai vir lá do Rio e tal, e vem curtir o nosso frio clima aqui. Então, o clima a gente não tem muito o que reclamar. O que eu acho que o clima poderia ser, talvez, aqui, assim, mais estável, né? A gente pudesse falar, não, esses 3 meses, 4 meses vão fazer frio pra cacete, mas depois de novembro não vai. Mas tem vezes que você está em novembro, dezembro, um frio danado. Então, mas no clima a gente não tem muito o que você pode fazer. Você tem que fazer casas de estufas, casas de vegetação, para poder amenizar o problema do frio. Chuva, granizo. Então, o produtor rural tem que aprender a se estruturar, tem que ver a lavoura como realmente uma empresa. É uma empresa agrícola, onde ele tem que realmente alocar recursos para que aquilo vá se sustentando e vá ampliando, vá melhorando, vai fazendo hidroponia, vai fazendo casa de vegetação para fazer essa produtividade aumentar numa mesma área. Refúgio, aquilo que sobra das vendas? O refúgio aí há muita perda, né? Muita perda. E é prevista no preço essa perda? Não está previsto, porque o
o preço ali vai ser de acordo com... Você não tem nem como prever preço, porque se tiver uma catástrofe, uma coisa assim, uma chuva de gelo num outro lugar aí, em São Paulo, por exemplo, agora, por exemplo, o pessoal de São Paulo andou vindo comprar alface aqui, que caiu lá pedra de gelo lá no tamanho de um pedregulho. Então, quando muitas vezes você tem esse infortúnio em outro lugar, a gente acaba que sendo favorecido. E quando às vezes tem problema aqui, o outro lugar acaba sendo favorecido. Então você não tem muito como prever isso, você tem que conviver e muitas vezes até aproveitar quando há esse infortúnio em outro lugar, você ganhar um pouquinho e se estruturar. Eu conversei com o delegado uma vez que a família pediu para que eu levasse, para que fizesse uma investigação sobre um suicídio que houve lá no 3º Distrito. O delegado externou que de tanto a pessoa trabalhar com defensivo agrícola, agrotóxico, aí fica mais claro você como profissional externar, ele passou a ficar viciado por aquele cheiro e um dia ele próprio ingeriu devido a trabalhar no dia a dia sem os EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção, não é isso? Eu queria que você falasse sobre isso. Existe isso, não existe? Porque lá na região tinha um índice muito grande de suicídio. O tempo passou, isso parou, amenizou bastante. Qual a ilação que você faz sobre uma questão e outra? Marquinhos, o que existe também... Fiz um comentário também lá no IBEL sobre isso aí, assim. Então, justamente eu falei com o cara que eu não ia falar sobre leis lá e tal, porque eu não sou de direito e tal, leis... Eu não... Só as leis da natureza, só as leis físicas. Isso, então eu falei sobre... Dos homens, não. Isso, eu falei sobre a evolução. Então, o que acontece? Os defensivos, quando eu me formei, lá por 80, você tinha... assim, se você quiser eu faço um breve relato. Então você tinha os clorados antigamente, que era chamado pó de broca, Neocid, DDT, Endrin e tal. Esses produtos eram produtos que acumulavam na pessoa, não avisava, a pessoa ia criando um câncerzinho e tal. Amianto. Isso, amianto, então são essas coisas assim, mercúrio, né? Que era usado lá na coisa e tal. Essas coisas todas, eram assim, produtos silenciosos que realmente te causavam um mal. Quando você via, não tinha muito jeito de você correr. Depois veio com a evolução, veio alguns produtos mais novos, que são os fosforados, carbamatos e tal, que eram produtos que já agiam no sistema nervoso central da praga. Então, falando assim, a modo elucidativo, você tem um sistema nervoso. O sistema nervoso da gente funciona... Tem uma coisa que chama acetilcolina e colinesterase, que fala assim, eu vou pegar aquela colher. Aí te dá um comando no cérebro, você vai pegar a colher. Chegou ali na colher, você para. Então, os defensivos começaram a atuar nessa quebra dessa informação. Quando a praga estava intoxicada, ela falava assim, eu vou pegar aquela colher e passava. Ela não tinha, vou comer. Aí ela não conseguia comer. Então morria pelo sistema nervoso central, por esse mecanismo. Aí, o humano também, quando assim, intoxicado por algum defensivo, alguma coisa, tinha um pouco, como nos primeiros lá não avisavam, esses aí já avisava, a pessoa tinha um pouco esse sintoma de tremor, de salivação, suava frio e tal, começava a passar mal, ia muitas vezes no hospital e o médico administrava então o sulfato de atropina e a pessoa... Então ele era avisado dos sintomas, que ele podia estar começando a ser intoxicado e tal, assim como a pessoa quando bebe demais tal, vai lá, né, toma uma glicose na veia, já melhora. A casa vai cair e começa a apresentar rachadura. Aí tem que correr. Isso, tem que correr, tem que, né, escorar e tal. Então os produtos também foram evoluindo assim. Hoje você tem alguns produtos que atuam na troca de pele da lagarta, dos insetos, tal. Então já são funcionamentos bastante diferenciados. Agora, é claro que os produtos, né, defensivos tal, que são usados, eu, por exemplo, tenho algum produto, principalmente piretroide, que até piretroide, e hoje você tem o piretroide, que foi descoberto numa substância do crisântemo,
depois sintetizada tal, mas já passou a ser um produto assim, bem menos perigoso para o humano. E tem também, por exemplo, tem óleo de nim que hoje é usado na farmácia, tudo está lá para você, para combater piolho, essas coisas todas. O nim é uma planta lá da Índia, tal, onde os pesquisadores notaram que ela, naturalmente, ela já afastava as pragas, tal. Então hoje você tem produtos assim muito menos perigosos para o homem, tal, desde que seja usado dentro de uma certa coisa. Agora, eu, por exemplo, piretroide, eu normalmente, se eu estiver manipulando com a mão alguma coisa, o meu nariz já dá uma coriza, tal. Então as pessoas têm sensibilidades diferenciadas. Entendeu? Então você não pode dizer que aquilo que a gente estava falando, todos os produtos requerem cuidados. E requer o quê? Requer principalmente as pessoas, os profissionais, para orientar o produtor, para orientar o consumidor, essas coisas todas. Então, esse fato aí que você relatou aí, eu acho assim meio difícil, porque isso aí de suicídio, não sei o quê, eu acho que não tem muita relação, não. O câncer? O câncer sim, mas o câncer, o que acontece? O que é o câncer hoje? O cara quer ser muito, ele quer ser muito natureba, mas ele anda de avião, aquela porcaria tá lá emitindo lá CO2 pra cacete, ele quer sair daqui, vai lá na China, gastar, vai comprar o brinco pra mulher lá em Paris, né? Vai comprar o brinco para a mulher em Paris tal, e depois quer falar em só natureba, não sei o quê. Então, o que acontece? Isso aí você tem que ter o bom senso. Na realidade, o ponto nevrálgico aí é o bom senso. A troca do cavalo pela moto no interior. Sim. Quando você começou há 30 anos atrás, tinham centenas de cavalos ali que ficavam amarrados. Todo mundo vinha de cavalo comprar com você. Agora vem de moto. Como é que é isso? Não, agora vem de S10, Toyota, nem moto eles não querem mais não. A riqueza chegou no campo. Tá chegando. Já dizia o Pena Branca e Chavantin que agora todo roceiro tem picape. Agora não é mais picape não, que as picape não de carroceria velha não. É Hilux, é Amarok, essas coisas aí. Só top. Só em moto, só de 1.000 para cima. Bacana. Só, com certeza. Graças a Deus, né? Tem que melhorar. Que bom. Agora então, quem quiser se informar, quiser comprar produto de qualidade, quiser fazer uma lavoura, vai aonde? A gente tem que ir no Galo Velho, você sabe que quem não é o maior tem que ser o melhor. E naturalmente que o melhor é Galo Velho Agrícola. Quais são os endereços? Endereço é no Mercado do Produtor, né? Aqui no Ceasa, em Nova Friburgo. Nós temos também loja lá em Campinas e tem aqui em Conselheiro e no Bom Jardim tem o meu irmão também que tem uma loja lá. O Galo canta? Canta, sempre cantou e dá umas esporadas também, não é só canta não. Faltou alguma coisa que você queira dizer? Marquinhos, acho que nós fizemos aqui um breve histórico aí das coisas, tal, né? Eu espero que tenha assim elucidado algumas questões, principalmente para a pessoa da cidade, né? Que às vezes não tem um pouco de conhecimento lá da roça, tal, que as pessoas saibam que o pessoal da roça lá, produtor, tal, tá todo mundo imbuído em produzir produtos saudáveis que nós temos que consumir no dia a dia, e hortaliças aí são as coisas mais saudáveis mesmo que existem. Você tem que obter aí um prato sempre bem variado, colorido, e a gente tem que se alimentar, e que nós estamos lá para orientar o produtor, e o produtor de um modo geral também está imbuído de pôr produtos saudáveis e bons no prato de cada pessoa. Obrigado, Galo Velho. Eu que te agradeço a atenção, Marquinhos. Obrigado, você é sempre bem-vindo na minha loja, em qualquer lugar. Obrigado você pela oportunidade de poder falar contigo. Você também. E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TV do Povo, a lente da verdade. Aí, Marquinhos, então agora eu quero fazer aqui uma referência aos meus ancestrais, mostrando aqui esse físico privilegiado
e de onde veio toda essa minha sabedoria aqui, fazer uma que nós falamos aqui em Corinthians, em Galo, em Botafogo. Agora eu vou fazer aqui a minha descendência realmente. Então aqui, ó, vou fazer aqui um ato vou me despir e me vestir novamente. Toda a minha indumentária aqui, de onde eu vim, fazer uma ode aqui aos nossos ancestrais lá. E depois nós vamos terminar ali mostrando a Dona Teresa e seu Egídio, que foram a razão de botar uma figura dessa aqui tão enigmática aqui no mundo. Marquinhos, porque o cara nascer em Friburgo, nascer em Uberaba... Agora, se amarrar em Sumidouro... Vai depois casar em Sumidouro é muita burrice. Isso aí foi... Volta para Uberaba. Então, Marquinhos, vou te mostrar aqui de onde que veio... da onde que a gente veio, que a gente tem que sempre prestar a nossa homenagem de onde nós viemos, né? Então, olha aqui. Olha, eu vim de lá, ó. Tá lá seu Egídio, tá lá a Dona Teresa. Agora eu faço um desafio ao meu amigo Marquinhos para me achar ali. Te achar ali? E a moça também, como é seu nome? É barbudo lá. Qual barbudo? Do lado da sua mãe. Aquele é meu irmão gêmeo. Você começou bem. Aquele é o Eli, que mora em Poços de Caldas. Você é o primeiro ali da esquerda para a direita agachado. Né? Aqui embaixo aqui? Isso mesmo, sou eu, isso aqui para variar com um copo na mão. Isso aí, assim. Marquinhos, você sabe quem que é bonito aí mesmo, você conhece um homem bonito, hein? E aí, Marquinhos, aquilo que eu falei com você, tá vendo? Falei que coisa ruim vem em duplicado, ó. Eu e meu irmão gêmeo, ó. Eu aqui, meu irmão lá de Poços e a Dona Teresa, que foi a razão da gente estar aqui nesse mundo aqui. Que é Camila, minha filha, sobrinha, eu e a esposa. E ali embaixo dançando. E aqui eu e minha mãe na minha formatura, Dona Teresa e eu, em 81, aí, aos 20 e poucos aninhos de idade. Apareceu até o Ronivon. Tempinho bom. Até que era bonito, né? Elim é muito popularmente chamado de Galo Velho. É uma pessoa assim que tem uma energia muito positiva mesmo. É um pai maravilhoso. Nós temos assim 4 filhos, assim, todos muito felizes ao lado dele. E uma energia muito boa, uma pessoa de muito caráter, muita consideração pelos familiares. E eu acho assim que o Marquinho foi muito feliz em ter entrevistado ele. E vai ser um sucesso, Marquinho, a sua entrevista. E vamos colocar no ar. Foi muito legal mesmo. O jogador de futebol, ele nem preza tanto assim. Ele é bom ou não é? Não é porque é meu filho, não, mas que ele é bom. Esse é um dos filhos de Francisco.